Conhecido por sua subjetividade, por vezes exagerada, o cinema francês não consegue evitar ser aquilo que é. Abordando temas existencialistas, mesmo nas mais rotineiras e comuns histórias, essa indústria já demonstrou que é possível fazer muito com pouco. Uma das razões pelas quais explica o porquê de ser tão apreciado mundialmente. Pode não existir um glamour comercial, como no caso de Hollywood, mas a França passa longe de ser um cinema de categoria B. Pessoas-Pássaro, apesar do título nada convidativo, é um desses belos exemplos de uma trama rotineira e quase despretensiosa, que consegue dar vida a uma obra reflexiva e importantíssima. A obra de Pascal Ferrand, apesar de simples, consegue demonstrar muito sobre os seus personagens e também sobre muito de nós, porque é praticamente impossível não se identificar com o sentimento abordado, ao menos em parte. A trama de Pessoas-Pássaro é dividida entre dois pontos de vista diferentes. O primeiro acompanha uma viagem de negócios do engenheiro do Vale do Silício, Gary Newman. Sendo um dos fundadores de uma startup promissora, os negócios não poderiam estar melhores e mais promissores. Entretanto, Gary está exausto. Dentre reuniões com compradores, viagens intermináveis, a cobrança natural do trabalho e o seu relacionamento cada vez mais comprometido com sua esposa, o empresário não sabe o que fazer para avaliar seu estresse e cansaço, fazendo com que durante uma viagem para Paris, resolva mudar radicalmente a sua vida. Já do ponto de vista de Audrey, acompanhamos a vida tumultuada da garota, que após ter sido obrigada a largar a faculdade por falta de tempo e dinheiro, começou a trabalhar como camareira de um hotel para sustentar o seu já insatisfatório estilo de vida na capital francesa. Visivelmente exausta daquela rotina, Audrey era uma idealista em meio a um ambiente que não lhe permitia sonhar ou imaginar. Sempre sendo chamada para fazer horas extras, cumprir turnos de outros funcionários e sem nunca receber reconhecimento nenhum por isso, a garota vai aos poucos nutrindo cada vez mais o desejo de fugir de todas as suas responsabilidades e rotinas, assim como Gary. Por coincidência ou não, ambos passam grande parte do filme no mesmo hotel e chegam até mesmo a interagir em alguns breves momentos, mas não existe um contato direto entre eles até a tomada final do filme, que fecha a obra com um final mais do que satisfatório. Apesar de terem tomado decisões semelhantes acerca de suas vidas, as rotinas de Gary e Audrey não poderiam ser mais diferentes. Com origens tão distintas, estilos de vida e capacidade financeira, a obra, ao colocar a história desses dois lado a lado, consegue demonstrar que esse cansaço com a vida e com o cair da rotina não é um sentimento exclusivo de trabalhadores assalariados, mas também de grandes empresários como Gary. Todos estamos vulneráveis à exaustão, ao burnout e à descrença, não importa quem somos e nem de onde viemos. A cena inicial do trem, onde mergulhamos por entre comentários, pensamentos e conversas de inúmeros figurantes, reforça essa mesma visão de que estamos submetidos a uma sociedade do cansaço. Estamos todos cansados e sempre prontos para reclamar de inúmeros aspectos de nossas vidas. Tudo está sempre muito agitado. Sempre temos que fazer alguma coisa e sempre estamos insatisfeitos com o estado atual das coisas. Pessoas-Pássaro não entra pelo caminho de que devemos fazer alguma coisa para mudar isso, mas apenas o sentimento de descontentamento geral e de que nós, em algum grau, sempre alimentamos a vontade de fugir e sermos livres. Com Gary e Audrey sendo manifestações até bem simplistas disso. O homem de negócios, apesar de possuir tudo o que poderia querer, era um homem terrivelmente insatisfeito em todas as esferas de sua vida. Como o próprio Gary verbaliza em dado momento, as viagens frequentes que precisa fazer lhe irritavam porque o mantinham longe de casa e de sua família. Contudo, quando estava em casa, ele apenas brigava e se irritava com sua própria esposa, fazendo com que a sua vida se tornasse um ciclo vicioso de estresse e insatisfação, não importasse o que fizesse, o que deteriorava ainda mais os seus hábitos, que vinham se tornando cada vez mais nocivos, como é possível perceber através dos cigarros, que aumentam exponencialmente conforme avançar da narrativa. Já do lado de Audrey, fica evidente que o cansaço e a desesperança da personagem, apesar de parecerem em um primeiro momento serem apenas um efeito adverso do trabalho exaustivo no hotel, na verdade possuíam raízes muito mais profundas e complexas. Em uma conversa que tem com seu pai, em um certo momento da trama, a personagem mente dizendo que ainda estava indo para a faculdade e que tinha muitos amigos no campus. Presumivelmente tendo que largar os estudos por conta do trabalho, a realidade havia sido cruel com Audrey, no sentido em que a obrigou a largar todos os seus sonhos e aspirações e ter que se concentrar em um trabalho nada inventivo, apenas para garantir o seu sustento básico. Era demais ter que trabalhar com tanto para ter uma vida ainda assim tão infeliz, tendo que fazer horas extras e sem nunca ter ninguém para conversar sobre esse sentimento, que, como fica perceptível, vinha se espalhando para muito além desses personagens, mas já era presente no mundo todo, não importasse classe, nacionalidade ou função. A mensagem de Pessoas-Pássaro é bem direta e consegue ser transmitida com certa naturalidade, mas nesse ponto, o diretor Pascal Ferrand
também comete um erro que compromete muito a sua obra: sua duração. Com mais de 2 horas totais de exibição, a trama poderia ter sido muito bem comprimida para cerca de 1h30. São inúmeros os diálogos descartáveis, as tomadas desnecessariamente longas e a insistência em empurrar um elemento surrealista durante o terceiro ato goela abaixo da audiência, o qual funciona para ilustrar ainda mais o descontentamento de Audrey, mas que ainda assim permanece muito inverossímil com o que havia sido construído até então. Durante toda a trama, essa insatisfação é reafirmada, mas a obra também oferece uma saída durante toda a sua duração: os pássaros. A presença desses animais nos entornos, nos fundos e mesmo em primeiro plano é visível durante todos os 3 atos. E eles estão fazendo a mesma coisa, voando livres e sem nada para se preocupar, basicamente ostentando a sua liberdade frente aos seres humanos, que, ao contrário deles, resolveram se enjaular em responsabilidades e obrigações cada vez mais complexas. A proximidade do hotel com o aeroporto de Paris também é outro artifício que a obra usa para reafirmar esse elemento dos personagens, que estão presos no chão e em suas responsabilidades. São constantes as cenas onde olham pela janela e veem aviões partindo, desejando que estivessem lá dentro e que pudessem partir para longe, sem se preocupar com o passado. Com isso, fica bem explícita a metáfora que a trama tenta passar, e que está bem explícita aqui em seu título: queremos todos ser livres, como pássaros. Quando muitos parceiros e negócios tentam convencer Gary a voltar para o empreendimento e para os Estados Unidos, ele se recusa veementemente e revela que, apesar de parecer uma decisão impensada, era a única saída que ele conseguia visualizar para aquela situação. Ele possuía tudo o que poderia querer, mas ainda assim sentia que não havia conquistado nada de valioso. Esse contraponto fica ainda mais valioso quando se estabelece um paralelo direto com a história de Audrey, que se encontra do outro lado do espectro econômico e social. Ela é pobre e teria muito mais motivos para reclamar, mas nem por isso a sua dor é maior do que a dor de Gary, pois o vazio não escolhe classes ou posses. Ele está suscetível a todos. Não importa o que possuímos ou o que somos, nosso estresse e nossas rotinas podem acabar conosco mesmo assim. Mesmo que não existissem preocupações financeiras, a vida em cidades, repleta de responsabilidades e obrigações, simplesmente não é natural. Evoluímos como criaturas livres. Estar constantemente preso nos destrói por dentro, gerando assim o sentimento e, principalmente, o anseio pela fuga e para que retornemos a esse estado natural. Para ilustrar isso de forma prática, o filme não se contenta em apenas transmitir a mensagem, mas também executá-la. Durante o terceiro ato, naquilo que parece ser um delírio ou uma experiência sobrenatural, através do surrealismo, vemos a consciência de Audrey ser transferida para o corpo de um pássaro, vivendo durante uma noite inteira as dificuldades e a liberdade desses animais, assim como sempre havia almejado, experienciando estar livre de todos os pesos de ser humano. Esse ponto da trama, que leva tempo demais e faz com que a obra se torne cansativa, apesar dos erros, consegue demonstrar que as prisões que criamos na vida não são intrínsecas a ela. Pelo contrário, são criadas pelos próprios seres humanos e de suas necessidades de possuir e querer cada vez mais. No fim, quando retorna ao seu corpo, a personagem percebe que seu emprego não era tão importante assim e que não havia o porquê se cobrar tanto e trabalhar até a exaustão. O mesmo insight que Gary havia tido no passado e era chamado de louco por tal. Existe uma expectativa durante toda a obra de que ambos se encontrem, mas isso só ocorre quando ambos estão preparados para. Descalça, desarrumada e ainda confusa, quando Gary e Audrey se encontram no elevador, a boa interação e o clima romântico que surge só se torna possível, pois ambos haviam adquirido a maturidade necessária para não levar todos os momentos da vida tão a sério, se privando assim da responsabilidade de estarem sempre apresentáveis e sérios. Através de um final de semana em um hotel em Paris, os dois haviam aprendido o valor de serem espíritos livres, de que nada vale a vida se estão sempre estressados e repletos de problemas, as quais os humanos insistem em encontrar.